Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é História, Cultura e Patrimônio. O ser humano e as suas pegadas na história. Na semana passada, nós estudamos que a história, ela é de fundamental importância para a vida de todos os seres humanos e de toda a humanidade, Falamos também sobre as fontes e o conhecimento. Nós dissemos que o trabalho do historiador é investigar as pistas deixadas pelos seres humanos em sua trajetória pela Terra. Então, essas pegadas ou vestígios deixados pelos seres humanos ajudam o historiador a contar a história de um povo, de seu modo de vida e de sua relação com o mundo. Então, esses vestígios, eles provam que dentro de um espaço e tempo, os seres humanos eles construíram relações uns com os outros, com o espaço que ocuparam, constituindo assim a sua própria identidade carregada da cultura em que estiveram inseridas. À medida que produziram e reproduziram a cultura, cada povo ou grupo, além de vivenciar e escrever a história do seu tempo, deixou um legado, um patrimônio para as gerações futuras. Então, essa semana, nosso trabalho é entender um pouco mais sobre a produção do conhecimento histórico e o seu valor real para o indivíduo e para a sociedade. Sendo assim, nós vamos falar um pouquinho sobre tempo e cultura. E ao longo da história, os seres humanos eles constroem conhecimentos, habilidades, experiências, narrativas, produções, crenças, práticas e valores que são passados de geração a geração. Tudo isso faz parte da cultura de um povo e são as fontes importantes para o estudo da história. Entre essas fontes está a memória, que é responsável por conservar, preservar, selecionar e atualizar as informações do passado, trazer sua interpretação para o presente, estabelecendo assim conexões entre passado e presente. A história oral, ela se baseia na memória individual e coletiva e faz uso das narrativas para compreender o modo de viver e ver o mundo, os costumes, formas de organização e experiências de um povo ou grupo social. Então, quando nós falamos de história, nós não devemos deixar de falar sobre os direitos humanos e o direito à cultura. Então, todos os seres humanos, eles são semelhantes entre si. Temos necessidades básicas como comer, dormir, respirar e etc. Como seres humanos, também temos deveres e direitos. Existe um documento que tem validade no mundo todo e que afirma que somos todos iguais em direitos. Esse documento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada em 1948. E temos o direito de ser diferentes. Nossas diferenças são estruturadas em nossa cultura. Então, o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes, participar do progresso científico, nos benefícios que este resultam, E todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. Mas então vocês me perguntam, o que é cultura? Tudo o que é feito pelos seres humanos e resultado de seu trabalho ao longo de sua história é cultura. Isso pode ser o seu trabalho, objetos, sua forma de pensar, suas construções, são elementos que compõem a cultura. Mas a cultura, ela não é igual em todos os lugares do mundo. Não existe cultura melhor ou mais importante que a outra. Cada povo tem sua própria cultura e cada cultura tem o seu próprio valor. O modo de vestir, o modo de falar, de agir, de se alimentar de um povo faz parte de sua cultura. Então, cultura vem ser o jeito de ser de um povo. A cultura de cada povo. Então, para a antropologia, um povo ele não pode ser considerado como um ser selvagem somente porque tem uma cultura diferente de outras culturas. Então, a gente vai usar um termo aqui, etnocentrismo. O que é isso? É a maneira de ver o mundo de uma pessoa que considera sua cultura, sua nação ou etnia superior ou mais importante que os demais. É uma forma de preconceito praticado por alguém que ri da cultura de outra pessoa. Quando julgamos outro e o tratamos como esquisito, com base nos nossos valores e princípios, estamos tendo uma postura etnocêntrica, ou seja, nós achamos que a nossa cultura
ou a nossa etnia seja mais importante do que a dos outros, ou seja, fazer as piadinhas de mau gosto, né? Então agora vamos falar um pouco sobre o patrimônio cultural. Os costumes de cada povo, o conjunto de bens materiais, imateriais e naturais de um país, constitui o seu patrimônio cultural. Os bens importantes para um povo, como o prédio de uma igreja, um monumento histórico, um museu, são considerados como bens materiais. Uma dança, uma música folclórica são os bens imateriais. Uma cachoeira, uma floresta são os bens naturais. E todos eles são parte do patrimônio cultural de um país. O patrimônio cultural de Vitória da Conquista, por exemplo, aqui nós temos algumas imagens que vêm representar. Então, tudo aquilo que criamos, que valorizamos e preservamos, como monumentos, danças, festas, obras de arte, comidas, saberes, falares, saberes que existem no Brasil, fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. No caso aqui de Vitória da Conquista, no dia 15 de agosto é comemorada a festa de Nossa Senhora das Vitórias, que é a padroeira da cidade. Então, tem o rezado e a tradição de construir presépios também fazem parte do patrimônio cultural da cidade de Vitória da Conquista. Mas a cultura do rezado e do presépio são tradições não apenas em Vitória da Conquista, mas em várias regiões do Brasil e, por isso, são consideradas parte do patrimônio cultural brasileiro. Quando falamos de patrimônio cultural brasileiro, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 2016, conceitua patrimônio cultural como sendo os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. As matrizes da nossa cultura. A cultura brasileira se formou a partir da cultura de três povos: europeu, africanos e indígenas, formaram a cultura brasileira. Durante muito tempo, se valorizou apenas os bens culturais ligados à cultura europeia, mas nas últimas décadas, as culturas africana e indígena também passaram a ser valorizadas. E no Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele é responsável por cuidar, valorizar e divulgar os bens culturais nacionais. Então, agora é hora de nós exercitarmos um pouquinho o que aprendemos na aula de hoje. Então, vocês irão responder essa atividade. Tá tudo aí nos slides, tá tudo aí no texto que você recebeu. Então, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos eles são semelhantes, ou seja, são iguais em direitos. Aí você vai me dizer o que diz o artigo 27 da Declaração sobre o Direito à Cultura. E aí? A segunda questão: quais são os elementos que compõem a cultura de um povo? Esses elementos vocês podem colocar materiais ou imateriais ou naturais, ok? Vocês vão observar essa charge, a terceira questão, e a letra A você vai descrever a cena que você vê. O que é que você está vendo nessa cena? A letra B: por que o padre diz que os índios precisam ser catequizados? A letra C: podemos afirmar que o padre está tendo uma atitude etnocêntrica? Sim ou não? Justifique por quê. E a quarta questão: o que é patrimônio cultural? A quinta questão, vocês vão classificar os patrimônios históricos nas imagens abaixo. Vocês vão colocar se são bens materiais, imateriais ou bens naturais. Então, aqui para facilitar para vocês coloquem lá como tem a referência. A primeira, Cachoeira do Fraga em Rio de Contas, que é maravilhosa. Eu conheço, viu, gente? Então, a Cachoeira do Fraga, você vai colocar, é um bem material, é um bem imaterial ou é um bem natural da cidade de Rio de Contas? A Catedral de Nossa Senhora das Vitórias, em Vitória da Conquista, é um bem material, é um bem imaterial ou é um bem natural? E essa festa aí, a festa da farinha, lá no povoado de Campo Formoso, aqui em Vitória da Conquista, é material, imaterial ou é um bem natural? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Espero ter ajudado vocês.